alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a adição algébrica. Nós vamos falar sobre a adição dos números racionais na sua forma decimal, ok? Bom, nós já falamos em momentos anteriores que os números racionais eles podem ser expressos na sua forma fracionária ou na sua forma decimal, ok? Mas hoje nós vamos falar apenas dos números na sua forma decimal. Lembra dos números decimais? São aqueles números que vêm acompanhado de uma vírgula, ok? E vocês se lembram, vocês recordam como é que a gente faz a adição e a subtração dos números decimais? Por exemplo, e essa soma aqui, 2 inteiros mais 1,751, como é que a gente faz essa soma? Então, vamos relembrar? Olha só, a professora armou essa continha aqui, tá? E percebam que nos lugares onde eu não tenho valor significativo, certo? Eu preenchi com o zero, ou seja, esse 2 aqui, ele é um valor inteiro. Quando a gente trabalha com o valor inteiro, significa que após a vírgula, os valores valem zero, ok? Ou seja, não tem valor significativo. Então, eu vou preencher com zero e vou realizar a soma normal. Percebam que a professora colocou aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, casa embaixo de casa e em seguida efetuei a soma. 0 mais 1, 1, 0 mais 5, 5, 0 mais 7, 7, 2 mais 1, 3. Então, resultado final, 3,751, ok? Bom, e nesse caso aqui, olha, mesma situação, aqui nós temos uma subtração, certo? Então, nós temos 9,2 menos 7,65. E percebam que após o 2, eu não tenho nenhuma casa significativa. Então, eu vou substituir por zero. 9,2 é maior que 7,65. Né? Seria a mesma situação que de você ter R$ 9,20 e R$ 7,65. R$ 9,20 é maior, é uma quantia maior do que R$ 7,65. Então, na subtração, eu coloco sempre o maior menos o menor, quando eu vou armar a continha. Ok, mas aqui, ó, 5 dá para tirar de zero? Não. Então, o que eu faço? Eu empresto aqui do 2, né? Esse 2 vai emprestar 1 para cá, vai ficar 10. 10 menos 5, 5. E aqui, hein? Aqui ficou só 1. Lembra que esse 2 emprestou 1 aqui para o vizinho? Ficou só 1. Então, esse 9 vai emprestar 1 aqui também, que vai ficar 11. 11 menos 6 é 5. E 8, né? Porque esse 9 emprestou uma casa, que não é mais 9, é 8. 8 tira 7, fica 1. Mas o procedimento, tanto para adição quanto para subtração, é o mesmo. Casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula, ok? E acrescentar zeros para completar as casas decimais. Então, aqui, olha, 8,1 mais 1,55. Depois desse 1, eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, eu vou substituir por zero. Como é soma, eu vou fazer 0 mais 5, 5, 1 mais 5, 6, olha lá, vírgula embaixo de vírgula, e 8 mais 1, 9. Então, 9,65, ok? Essa é a adição de números decimais. E quando essa adição vem em forma de expressão numérica? Reparem que essa expressão numérica, ela tem parênteses e colchetes. Então, resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses e depois o que está dentro do colchetes. E se tivesse chaves, nós deixaríamos chaves por último, ok? Então, vamos lá, olha. Primeiro, a gente resolve essa continha aqui de soma que está dentro do parênteses. Ok, resolvi, tá? Depois, nós resolvemos o que está dentro do colchetes,
Então, reparem que dentro do colchetes sobrou subtração e soma. Então, subtração e soma, nós resolvemos na ordem que elas aparecem. Ou seja, se apareceu primeiro a subtração, você vai resolver primeiro a subtração, ok? Depois outra subtração e por último a soma, certo? E assim por diante. Nós não podemos esquecer também que aqui na frente desse colchetes, olha lá, eu tenho o sinalzinho de menos, ok? Esse sinal de menos na frente do colchetes significa que eu vou trocar o sinal, certo? Olha lá, eu vou fazer o jogo do sinal desse menos com todos os outros sinais que estão dentro do colchetes, certo? Menos com menos, tá? Mais, menos com menos, mais e menos com mais é menos, ok? Então, sinais iguais juntos fica mais, sinais diferentes juntos fica menos, eu transformo em menos. E aí, finalmente, nós podemos resolver, ok? Então, agora eu resolvo a minha continha, certo? Bom, vocês viram que a professora colocou aqui separadamente as continhas, certo? Então, olha só, aqui eu coloquei 1 mais 1,9 mais 0,603. Eu coloquei a soma desses três valores aqui. Depois que eu eliminei o colchetes, eu coloquei a soma desses três valores. Como os três são positivos, eu posso simplesmente armar numa conta só, certo? Então, deu 3, olha lá, vírgula embaixo de vírgula, casa embaixo de casa. E completei também os valores vazios com zero, ok? Então, ficou 3,503. Menos. Então, perceba que aqui, ó, aqui no finalzinho, eu tenho menos 0,77 com menos 3. Veja, quando eu tenho dois números com sinalzinho de menos, eu tenho que somar. Isso é uma regra, certo? Os dois são negativos, ó, eu tenho menos 0,77, menos 3. Eles possuem o mesmo sinal. Quando eles possuem o mesmo sinal, significa que eu somo, mas o resultado, ele permanece negativo, certo? Porque eu estou somando dois valores negativos. É claro que quando eu for armar essa continha, eu não preciso levar o sinal junto. Então, eu tenho 0,77 mais 3 inteiros. Então, inteiros porque eu não tenho nenhum valor significativo após a vírgula. Então, eu completo com zero. Faço a soma normal? Faço. Olha lá, 3,77. Mas não podemos esquecer que estamos somando dois números negativos. Então, eu somei, ok, mas o número permanece negativo, certo? E no final, o que sobrou? Sobrou 3,503 menos 3,777. Reparem que eu estou tirando um valor maior de um valor menor, certo? Então, eu tenho um valor positivo e outro negativo. O que a regra fala? Que eu tenho que subtrair, certo? E quando eu vou armar a subtração, eu sempre coloco o maior valor menos o menor. Então, para armar a continha, a professora colocou aqui, ó, o maior valor menos o menor, certo? E lá eu preenchi, lá no finalzinho eu preenchi com zero, porque ele não tem valor significativo. Fazendo essa subtração, o valor deu 0,267. Então, veja, esse 0,267, ele vai ficar positivo ou negativo? Vai ficar negativo. Por quê? Porque o maior valor aqui, ele é negativo, certo? Se o maior valor fosse positivo, resultado também seria positivo, ok? Então, vamos lá. Vamos para o nosso praticando 1. No quadro, temos três números racionais e a letra A,
Sabendo que A representa um número igual à soma algébrica dos outros 3, determine seu valor. Então aqui nós temos 3 valores, certo? 2 valores positivos, um negativo, e ele pediu para determinar o valor de A. E o exercício, ele deu uma dica para vocês. Veja, primeiro some os números com um sinal igual. Então a professora vai dar um tempo para vocês pensarem aí nesse exercício e já voltamos para a correção.
Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, nós vamos somar os números com sinal igual. Quem é que tem sinal igual aqui? Olha, 4,7 mais 7,21. Então, completei a casa vazia com 0 e agora faço a soma. Como nós estamos somando dois valores positivos, o resultado fica positivo, tudo bem? Então, eu tenho 11,91 positivo. Qual que é o próximo passo, então? Nós vamos somar os dois valores positivos e subtrair com 10,92. Afinal de contas, esse valor é negativo. Então, vamos lá. Se você for armar essa continha, 11,91 menos 10,92, qual vai ser o nosso resultado? Olha lá, 0,99. E esse resultado, ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Resultado positivo, certo? Porque 11,91 é maior e é positivo e é maior que 10,92, certo? Como o maior número é positivo, o nosso resultado também fica positivo, ok? Então, vamos lá. Praticando 2. Olha lá, aqui nós temos uma planta baixa, tá? É como se nós estivéssemos enxergando uma casa de cima, ok? A planta ao lado é a planta da casa de Rodrigo. Ele vai colocar um beiral de madeira trabalhada em todo o contorno da casa. Que tipo de beiral, que quantidade de beiral ele terá que comprar? Pessoal, já ouviram falar em beiral? Beiral é aquela sobrazinha do telhado. Sabe quando sobram aquelas telhas no telhado? Para proteger a parede de chuvas, ok? Por exemplo. Então, esse é o beiral. E ele precisa calcular a quantidade de beiral que ele irá comprar. Para isso, vocês vão ter que lembrar de um conceito que se chama perímetro. Vocês se lembram do que é perímetro? Perímetro vai ser a soma dos lados dessa planta, ok? Então, vamos lá. Eu sei que esse ladinho vale 4,4 mais 2, 6,4. E aí, vocês vão ter que descobrir esse ladinho aqui, essa medida, ok? Então, a professora vai dar um tempo para vocês calcularem o perímetro do praticando 2. E aí, já voltamos.
Vamos lá então? Então fazendo a soma do nosso beiral, dos lados aqui da nossa planta baixa, ok? Então para verificar quantos pedaços eu preciso, né, comprar, temos que calcular o perímetro da casa, ou seja, somar as medidas dos lados da casa. Então veja, olha, esse lado aqui vale 4, significa que esse ladinho aqui que é igual também vai valer 4. Então eu sei que toda essa medida, ela vai ser igual a 4,4 mais 2 mais 4, ok? E aí eu vou somar esse ladinho aqui, ó, a professora colocou aqui, ó, 4, né? Coloquei 4 mais 2 mais 4,4. Então é só o valor dessa medida, certo? Aí de novo, ó, repetir porque eu tenho dois lados iguais, né? Então repeti os dois lados. E depois eu peguei a sominha aqui, ó, 4,3 mais 3. Coloquei aqui do ladinho. Esse lado não é igual a esse? Sim, então eu repeti as medidas aqui, ó, tá? Agora é só somar. Então, essa soma, ela vai ser igual a 35 metros e 40 centímetros. Então, significa que ele vai ter que comprar 35,4 metros de beiral, certo? Então, o que vimos na aula de hoje? Falamos sobre problemas envolvendo adição e subtração de números decimais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!